O que o Macaquinho Punch, as novelas de fruta do TikTok e o Diabo Veste Prada 2 têm em comum e por que estão fazendo tanto sucesso? A resposta é uma palavra só, mas eu só vou te contar essa resposta depois que você se inscrever aqui no meu canal. Prazer, eu sou o Matheus Feistin e aqui eu falo sobre criatividade, marketing, cinema, cultura pop, tudo de um ponto de vista da estratégia criativa. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal, dá um like e compartilha com quem pode se interessar. Esses vídeos mais longos que eu faço são análises um pouco mais profundas do que meus shorts, do que meus TikToks, para você que se interessa mais em aprofundar realmente nas ideias. Bom, vamos falar sobre então o Macaquinho Punch, as novelas de fruta e o Diabo Veste Prada 2. Vamos começar sobre o Diabo Veste Prada. Na última semana foi divulgada a capa da Vogue com a Anna Wintour e com a Meryl Streep, uma participação, uma colaboração icônica entre as duas, o que traz de volta momentos muito nostálgicos para quem assistiu o Diabo Veste Prada 1, que marcou gerações ali de millennials. Trazer essas duas personalidades é uma ótima forma de você contar uma história que o público vai se interessar em ver os próximos capítulos, né? Quem já conhece a história de Diabo Veste Prada 1 e sabe da relação dela com a Anna Wintour e esse tipo de coisa, se interessa por esse crossover, né, da realidade com a ficção, justamente por identificar elementos que estavam no filme, que já são familiares pra gente, e falar assim, poxa, o criador encontrou a criatura, então isso é interessante. Será que eles vão fazer pro próximo filme? E traz essa expectativa de algo novo, de algo não visto ainda. E traz um sentimento de nostalgia também, o que é muito importante quando a gente fala de marketing para a geração millennial hoje, por exemplo. Agora sobre as novelas de fruta. As novelas de fruta têm causado bastante polêmica, eu diria, assim como toda a criação feita por IA. Existe toda uma discussão, uma polêmica sobre criação de conteúdo com IA, principalmente por conta da precarização de trabalhos de artistas, né, profissionais criativos que trabalhavam e agora estão vendo o seu trabalho ser muitas vezes substituído, né, pelas grandes empresas por conta desse custo mais baixo de IA por enquanto, né? Ainda existe uma discussão de que os custos com IA vão aumentar ao longo do tempo, né? Existe também a polêmica de que a produção de conteúdo por inteligência artificial consome muita água, exige muito dos geradores, né, desses campos de consumo de dados, por exemplo. E esses campos muitas vezes usam uma quantidade absurda de água. Então realmente tem sempre essas falas de que, poxa, para você fazer uma montagem sua em formato de estúdio Ghibli, não sei quantos litros de água foram jogados no lixo. É uma discussão completamente válida, sim. Mas eu não quero entrar nesse âmbito agora. Eu quero falar sobre as novelas de fruta. Por que isso está bombando tanto? Se você vive na internet, você já deve ter visto uma ou outra montagem ou vídeo feito com o abacatudo, com uma personagem em forma de morango. Esses são personagens feitos por inteligência artificial que contam uma historinha, são micro-histórias, é como se fossem aquelas novelas do TikTok, do Kawaii, só que feitas com inteligência artificial. E isso está mobilizando tantas pessoas, as pessoas estão se interessando tanto pelo assunto e por essas novelinhas aí, que tem bombado muito. E todas as marcas agora estão abraçando essa linguagem, novelas de frutas, por exemplo, para tentar vender os seus produtos e surfar no hype da internet. Mas por que uma coisa tão bobinha quanto uma novela de fruta feita por inteligência artificial tá pegando tanto as pessoas, né? Se você parar para ver, os plots são relativamente muito simples. O abacatudo traiu a moranguinho, sabe? O abacaxi fez isso com a outra pessoa. São plots muito simples, mas são plots que funcionam. Quando a gente fala de narrativa, esses plots, por mais bobos que pareçam, eles conectam alguma coisa com a nossa essência enquanto ser humano, né? Todo mundo já passou por alguma situação, vivenciou alguma situação de traição, de amizade, de confiança, de namoro, por exemplo. Todo mundo já passou por alguma situação de se apaixonar por outra pessoa, né? A maioria das pessoas já se apaixonou por outras pessoas. Então a gente sabe, por mais que seja uma coisa relativamente boba, uma narrativa relativamente simples, são narrativas universais e que mexem com uma grande maioria das pessoas. E essas novelas de frutinha, por exemplo, elas estão aproveitando muito essas narrativas mais simples, assim, de traição, de amor, de vingança. E por conta disso, estão conectando com uma maioria muito grande da população, o que faz com que essas novelas, por mais bobas que sejam muito assistidas por quem tem coração, basicamente. Porque é engraçadinho você ver aquelas frutas conversando, mas também porque trazem situações do dia a dia que a gente consegue se conectar. E aí que a gente vai para o terceiro e último exemplo desse vídeo, que é justamente a
saga do macaquinho Punch. Se você não sabe quem que é o macaquinho Punch é um macaquinho que foi abandonado pela mãe no zoológico lá do Japão e tem comovido a internet por conta da sua grande jornada nesse novo habitat, né? Nesse novo zoológico ali que ele estava se apresentando e ficando, se situando, assim. Posso até fazer um vídeo do porquê que eu acho que a narrativa do macaquinho Punch foi um ótimo exemplo de construção de personagem que a gente viu acontecer diante dos nossos olhos e que mobilizou milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, assim. Mas para deixar um pouco mais resumido, eu vou trazer alguns exemplos do que aconteceu na história do macaquinho Punch para a gente conseguir identificar alguns padrões de comportamento. A gente já começa a história assim no situado de que o macaquinho Punch foi abandonado pela mãe, o que nos causa uma certa comoção. Como assim esse macaquinho foi abandonado pela mãe? O que eu faria se eu fosse um macaquinho abandonado pela mãe? O que eu faria se minha mãe me abandonasse e eu tivesse que entrar num lugar que eu não conheço ninguém, que eu não conheço as regras, que eu não sei como me comportar? Então, logo de cara, esse macaquinho, que é um animal que muitas vezes poderia ser visto até como inferior ou como distante da gente, por conta dessa história, por conta dessa narrativa, acabou se conectando com muitas pessoas, porque ele era um outcast, né? Ele foi rejeitado. Quantos de nós já não fomos rejeitados em algum momento na vida? Então a gente conseguiu se conectar com a história do macaquinho Punch e a partir daí começou a embarcar na jornada do macaquinho. Vocês devem lembrar, mas assim, teve um momento em que o macaquinho Punch estava sofrendo bullying pelos outros coleguinhas, né? Os outros coleguinhas do zoológico estavam brigando com ele, estavam tirando sarro dele. Depois, o macaquinho Punch adotou um ursinho de pelúcia como se fosse a mãe dele. Poxa, quem não ia se comover com isso? É um macaquinho com outro macaquinho de pelúcia, sabe? Depois disso, a gente foi vendo o macaquinho Punch se desenvolver e criar ferramentas de interação social. Então, ele conseguiu confrontar quem fazia bullying com ele, ele conseguiu reagir, ele conseguiu aprender a conviver naquela sociedade nas devidas proporções. Depois o macaquinho Punch arranjou uma namorada. Agora o macaquinho Punch tá tentando talvez ter um filho com essa namorada. Então, tipo assim, você entende que apesar de ser uma notícia que poderia ser lida como uma notícia distante sobre um macaco no zoológico, acabou se tornando muito mais do que isso e acabou comovendo muito mais pessoas por um simples motivo, que é o que conecta esses três exemplos que eu trouxe. O Diabo Veste Prada 2, as novelas de fruta e o macaquinho Punch, que é o storytelling. Todos esses exemplos, todas essas histórias sabem contar uma história muito bem, que conecta, que gera engajamento, que gera interação, que gera curiosidade, que emociona. Essas três histórias conseguem se encontrar conosco enquanto ser humano de uma maneira que outras histórias muitas vezes não se conectam. É por isso que gera tanto engajamento, tanto buzz e tanta popularidade. E eu aposto que esse é um dos elementos primordiais para qualquer pessoa viralizar. Se você tem uma marca, por exemplo, de roupas, você tem como fazer um storytelling. Não é porque você está vendendo tecido que você não tem que fazer um storytelling para o seu cliente. Poxa, é um macaquinho no zoológico. Que storytelling tinha por trás disso? Aparentemente nenhum, mas foi construída uma história de empatia, de comoção, de vibrar, da gente vibrar pelo macaquinho a cada conquista, e foi isso que fez com que as pessoas começassem a consumir conteúdo sobre o macaco. Justamente essa capacidade de contar boas histórias que essas grandes marcas sabem fazer com o pé nas costas. Você que trabalha com criatividade, você que precisa vender melhor o seu negócio, você pode aprender com esses exemplos como contar uma boa história. Como é que a sua empresa conta uma história de superação, conta uma história de sucesso, conta uma história de realização. Como que você, enquanto pessoa física mesmo, consegue convencer outras pessoas numa mesa de bar, por exemplo, a pedir mais um litrão, a não pedir mais um litrão. Tudo é storytelling, tudo é storytelling. Storytelling é argumentação, storytelling é emoção, storytelling é geração de empatia. E se você domina um bom storytelling, você sai na frente da maioria das pessoas. E bom, se fez sentido pra você, se inscreve aqui no canal, dá um like no meu vídeo e ativa as notificações. A cada semana vai ter vídeo novo aqui pra vocês. Estou experimentando novos formatos. Espero que seja um conteúdo que encontre você num lugar de aprendizado e que a gente possa evoluir juntos nessa jornada. Meu objetivo com esse canal é transmitir meu conhecimento de mais de 10 anos de mercado, trabalhando para empresas nacionais, multinacionais, em áreas criativas. Então, se você se interessa por assuntos do tipo e análises um pouco mais profundas, se inscreve no meu canal. Toda semana vai ter vídeo novo e eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Tchau!